Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Silvia Letícia e a nossa aula de hoje é de redação. Vamos falar de dois assuntos, duas palavrinhas, argumentos e opiniões, né? Argumentos e opiniões. Nosso capítulo 5 da nossa aula, tá certo? Inicialmente eu gostaria de falar, né, para a gente compreender que são duas palavras que se completam, mas que são diferentes, tá bom? Então, vamos por parte. Primeiro vamos falar de opinião, tá certo? Então, a opinião, né, normalmente ela não precisa apresentar uma justificativa, tá certo? Quando você vai dar uma opinião sobre algo, você não precisa ter uma justificativa concreta, porque é a sua opinião, entendeu? Então, é um juízo individual, é algo que é bem subjetivo, pessoal, é seu, né? Então, imagina, por exemplo, quando você vai dizer eu gosto ou eu não gosto de um determinado filme. Ah, eu não gostei do filme tal, né? Porque esse filme trouxe para mim algumas lembranças que eu não gostei, ou porque eu não me identifico. Na hora que você diz eu não gostei do filme, é a sua opinião. Mas aí, quando em seguida você justifica o motivo pelo qual você gostou ou que você não gostou, nesse momento é quando você entra com os seus argumentos, entendeu? Então, quando você usa o argumento, aí sim, né? Quando eu vou falar de argumentos, são as razões apresentadas e confrontadas. Ou seja, é um raciocínio, um exame crítico que você faz em cima de alguma coisa que você está escrevendo, né? No caso da redação, se você vai escrever um texto argumentativo, onde você precisa dar a sua opinião, né? O primeiro momento você expõe a sua opinião, você diz, se posiciona sobre o assunto e depois disso você vai usar os argumentos, vai tentar comprovar como, porque você é a favor ou é contra determinado assunto. Basicamente seria isso, né? Que aí eu quero... Bom, por exemplo, né? Outro exemplo que nós poderíamos dar sobre argumento e opinião. Aqui eu tenho, quando eu digo esse quadro é belo, é a minha opinião, né? Então, imagina, né? E aí a gente vai aqui para fazer análise, tá certo? Nós vamos fazer análise dessa pintura, né? A análise da pintura Água, de Giuseppe Ansimbold, né? Tá certo? Nós vamos fazer a análise dele. Esse quadro aqui é uma das chamadas cabeças compostas, que foram produzidas por ele, e nós vamos fazer uma análise. Então, na hora que eu digo esse quadro é belo, é a minha opinião, é a minha razão pessoal, né? É o meu juízo individual, como eu penso com relação a esse quadro. Mas na hora que eu quero convencer você a achar que ele é belo também, a enxergar, a ver com os meus olhos o que eu vi de belo nele, o que é que eu vou fazer? Eu vou argumentar. E aí eu preciso de fatos. Se eu tiver fatos para embasar, né, para fazer compreender por que é belo, o que é que eu vi de belo nele, né? E aí a gente pode ver aqui, ó. Posso aqui mostrar mais de perto para vocês, tá certo? Olha, nós temos aqui o quadro, né? Uma pintura feita a óleo sobre tela. É uma pessoa, mas se você observar bem próximo, você vai ver que essa pessoa foi toda criada em cima de vários animais que vivem no mundo aquático. O nome do quadro é A Água, mas você não vê nada de água nele, né? Mas como é que eu identifico a água nele? Através dos animais, né? Tem peixes, tem tartaruga, tem caranguejo, tem estrela do mar, tem vários animais que aparecem nesse quadro no intuito de mostrar a beleza dele pelos olhos do autor, não é isso?
Então, a partir disso, a gente começa a fazer uma análise, né? Esse é o nosso assunto de hoje. Vocês vão responder as questões, tá certo? Do livro. Nós vamos colocar lá, tá certo? No ambiente virtual. E aqui vem falando sobre o autor, tá certo? O autor e a obra, falando um pouco dele, do Giuseppe, né? E que é uma obra bem antiga, de 1527, foi quando ele nasceu, o pintor, e até 1593. Inclusive, essa obra ela foi desenhada com desenho a pena, né? Então, é muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha, observarem bem cada detalhe de como foi feito, né? O motivo porque ele colocou aqui um cordão de pérolas, né? Mostrando a questão da riqueza. Essa pessoa que está aqui, né? Alguém rico, que aí você, quando for dar uma olhadinha no texto, você vai descobrir, né? Por que ele usou qual o significado dessas pérolas, tá certo? Dentro do quadro, né? Tá bom? E aqui pra gente conhecer assim um pouco mais sobre o autor e a obra, o que diz aqui, fazendo assim um breve resumo do que é ele. Ele nasceu e morreu em Milão, tá certo? Na Itália, né? Ele se tornou famoso não só como pintor, mas ele também como arquiteto, tá bom? O talento dele, bem cedo, bem precoce, começou a atrair a atenção do imperador da Áustria, né? O Ferdinando I. Ferdinando I. E este imperador levou ele para Viena, né? E lá ele viveu durante 25 anos, a serviço do imperador e dos nobres, né? Então, nesse período, ele fez várias pinturas, né? E entre as obras dele, a que se destacam mais são as cabeças compostas, chamadas cabeças compostas, que uma delas é essa daqui, que eu mostrei para vocês mais de perto e que vocês em casa podem ter o acesso ao livro, né? Então, essas cabeças compostas são perfis humanos formados por imagens de bichos, vegetais e objetos, né? Essas imagens, elas são figuras enigmáticas, tá? E mágicas, que exigem um olhar atento e demorado do espectador, né? Para a apreensão dos detalhes e desvaneios do artista, né? Então, aqui, na verdade, tudo para ele é metáfora. Tudo que ele desenha, tudo que ele faz, esse autor, ele é bem conhecido. Então, eu gostaria de deixar nesse vídeo duas atividades para vocês fazerem. Uma é a que vai identificando lá no ambiente virtual. A segunda é vocês pesquisarem sobre esse autor e saber um pouco mais de como ele faz, como ele fazia, né, suas obras, o que é que tem de importante para ele. Vocês possam buscar argumentos que mostrem que essa pintura, ela tem o seu devido valor. Que argumentos vocês podem ter? Aí vocês podem escrever, colocar, né? Tanto aqui, tá certo? Na minha página do YouTube, né? Se puderem se inscrever, tá certo? Se inscrevam no canal, tá certo? E curtam, se achar que foi interessante para vocês. E que vocês possam deixar arquivado lá no ambiente virtual, na nossa sala de aula, tá bom? Até a próxima aula!